restaurarem meu altar que foi negligenciado. Diga a eles para restaurarem o meu altar que foi contaminado, poluído, corrompido, quebrado. Aleluia. Então eu quero dizer isso porque temos alguns engenheiros aqui, um ou dois, e outros ouvindo, provavelmente, que se você tem uma ponte e a ponte é quebrada, então se você tem uma ponte, e então essa ponte grande, multifuncional, aquele no oceano conectando o oceano, então esta ponte ela é quebrada e você quer restaurá-la. E quando você vai para este povo que são engenheiros, a primeira coisa que eles te perguntam é como você deseja que seja restaurada. Em outras palavras, aonde que você deseja que seja restaurado? E você diz, eu quero que seja colocado de volta ao original. Então, os engenheiros dizem, não, isso é muito possível. Mas a primeira coisa que eles vão te perguntar é, será que você pode nos mostrar o desenho original, o modelo original, o projeto original? Então eles vão te perguntar, você pode nos mostrar o projeto original daquela ponte? Uma vez que você nos mostrar, então nós vamos construí-la, voltá-la, restaurá-la ao original. Aleluia. Então é a mesma coisa aqui. Quando o Senhor diz, neste caso, para restaurar o meu altar, em Melbourne, Austrália, Maryland, em São Paulo, em todos os lugares, Frankfurt, e ele disse, restaure meu altar que está quebrado, está em ruínas. Então a primeira coisa é onde que o Senhor quer que restauremos o nosso Senhor, o altar do Senhor. Para qual modelo? Nós precisamos ir para as Escrituras e ver o projeto original, o plano original, e queremos começar a trabalhar dele, porque quando você quer restaurar, você quer voltá-lo, construí-lo de volta para o original. Essas são coisas que devem ser, que são questões, assuntos do Criador, então precisa ser feito muito perfeitamente. É por isso que quando eu olhei na Bíblia e eu encontrei o plano original, o projeto original, é daí que eu quero que comecemos, nosso ponto de referência, certo? Para que agora então, olha para isso, quando eu vou para Sydney, na Austrália, e pergunto a eles, a igreja está ok? Vocês estão pregando o Evangelho de Jesus corretamente? O original? Eles dizem, sim, estamos pregando o original. Até mesmo com aquela pompa e cor e as danças acontecendo lá nas igrejas. Naquelas cidades da Austrália. Com toda aquela falta de santidade, ele ainda sempre diz, não, nós estamos pregando o Evangelho original. Então, em outras palavras, o projeto original se torna a imagem, a miragem, onde você dá a alguém ou você vai a um país e você descobre, será que esta igreja realmente projeta o verdadeiro Evangelho de Jesus? Então eu fui para a Bíblia para descobrir qual é o projeto, o plano original do Evangelho, para que possamos ir a este povo e diz a eles, não, a não ser que este Evangelho que você prega subscreve A, B, C, D, então você precisa se arrepender. Então, quando João, o apóstolo, o amado discípulo de Jesus, escreveu os evangelhos, aquelas epístolas e o livro de Apocalipse, só há um local onde ele finalmente menciona este evangelho. Eu quero usar isso como a nossa medida, a nossa referência, certo? Então vem comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 14, povo abençoado, se vocês puderem
Aleluia. Estamos prontos? Livro de Apocalipse, capítulo 14, passo a passo. Não se preocupem, será muito fácil, uma vez que comecemos a abrir. Então, Apocalipse 14 é uma escritura muito tão poderosa que realmente sublinha o que o Senhor está dizendo a esta hora, incluindo dando aquilo que a igreja precisa ser. Ele está dizendo, é aqui onde a igreja está e é isto que a igreja precisa ser nesta hora. Estamos juntos agora? Então, Apocalipse capítulo 14, não se preocupe, eu vou abrir muito facilmente. Então, Apocalipse 17 também, então não se preocupe. Apocalipse 16, 14, na verdade. Apocalipse 14, do versículos 6 ao 12. Nós continuamos amanhã também. Obrigado pelo poderoso sistema de som. Então amanhã nós começamos rapidamente, e movemos adiante, avançamos. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante. Vamos ler devagar, não se preocupem. Ele diz o seguinte: então vi outro anjo, e eu vou definir a você que tempo traduzir para você o que pertence a você aqui e agora. Aleluia. Agora todos sintonizados, tendo aberto o livro de Apocalipse 14, 6 em diante, ele diz: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar tribo, língua e povo. Isto é poderoso, porque finalmente eu encontrei nas Escrituras um lugar onde o Evangelho original foi embutido, onde o padrão original foi colocado. Então o Senhor está dizendo, restaure meu altar, que está em ruínas, restaure meu púlpito, que está em ruínas, restaure meu Evangelho, minha mensagem, que foi removida do púlpito. Então agora eu sei onde eu devo ir. Porque aqui, deixe-me explicar para vocês, nesta época da qual ele está falando aqui, melhor vocês focarem em mim por um momento. Nesta época que ele está descrevendo aqui, é um tempo diferente. É dentro da tribulação aqui. Aleluia. Porém, vocês veem a relevância para que o Senhor falou nesta época, nesse tempo. Porque nesse tempo muitas coisas estão acontecendo na terra. O anticristo está ativa, a perseguição, na mesma época, os terremotos, as doenças, muitas coisas estão acontecendo às pessoas na terra. Então a terra foi comissionada, certo? Por isso vocês podem imaginar, é uma mistura então de cascadas, de tempestades acontecendo na terra, certo? Então, ao mesmo tempo em que você tenta receber Cristo, ou caminhar como um cristão, ou se ater à palavra de Deus, então há perseguição. Então, a ira, o terremoto, as estrelas chacoalhando, o anticristo se enfurecendo. Então, ele está dizendo, João está dizendo ali, que durante este tempo, com esses mesmo com todos esses acontecimentos na Terra, as pessoas estão focadas aqui, mas de repente, 3 anjos aparecem. 3 anjos aparecem. E quando estes 3 anjos aparecem, ele diz, então eu vi outro anjo. Não se preocupe com isso. Significa que em todas as outras visões ele viu anjos, outros anjos. Então aqui ele está simplesmente dizendo, eu vi outro. Você vê que em Apocalipse capítulo 1 ele vê um outro. Mas agora neste contexto, neste assunto em particular, ele está dizendo, enquanto todos na terra, terremotos, perseguição, o quê? Então, de repente,
um anjo apareceu e ele está voando no que é chamado de meio do céu. Vocês estão na liberdade de escrever, mas é muito melhor vocês focarem em mim, vocês vão ganhar tanto. Então há confusão na Terra. Então há uma pequena sinônimo aqui, porque coisas estão acontecendo. Coronavírus derrubando pessoas, o Zika vírus, a economia está difícil, os céus estão se fechando, não há chuva, crise econômica está acontecendo, o preço da comida está alto. Então, de repente, um anjo apareceu no meio do céu. Meio do céu significa o seguinte: o lugar onde o sol está, aproximadamente onde o sol está. E então um anjo aparece e ele começa a voar. Ele começou a voar por ali. E eu posso te dizer que porque o anjo veio da presença de Yahweh, a presença do Senhor, ele deveria estar brilhando. Aleluia! Eu já compartilhei um exemplo aqui de quando Gabriel coloca suas asas e tem a glória caindo por todo lugar, cobrindo todo lugar onde eu estava adormecido, até que eu ganhei contato de olho com ele. Eu não sei o quanto que eu posso compartilhar com vocês, mas o seu cabelo, ele é caído desse lado assim. Eu não quero compartilhar mais do que isso. Seu cabelo preto escuro, ele cai do lado desta forma. Então, de qualquer forma, um anjo aparece dentro daquela tempestade. E aquele anjo está brilhando. Então todos podem saber que este anjo vem do Pai, Deus Pai. Aleluia! Todos podem ver que este anjo acabou de vir da presença do Senhor. Se alguém acabou de ser da presença de Deus, olhem como ele se parece. Eu posso te dizer isso. Se alguém tem estado na presença de Deus Pai, olha como ele se parece. Até mesmo em Helsinki, durante o serviço de cura lá, eu dei a profecia antes de eu ir para lá, que eu vi a glória me cobrindo totalmente até o pescoço, só deixando o meu rosto de fora para que pudessem me identificar. O Senhor me glorificou no centro de Helsinki. Como que Helsinki pode ir para o inferno? Não é possível. Vocês precisam entrar no céu. Helsinki não pode ir para o inferno porque o Senhor me glorificou no centro de Helsinki. Mas eu estou dizendo que se alguém tem estado na presença do Senhor, dentro da presença de Deus, encontrado com Deus, falado com Deus, esta geração é tão abençoada porque vocês têm um exemplo. Aleluia. Então vocês podem imaginar que aquele anjo estava brilhando para que todos soubessem que ele veio do Pai. E olhem para isso agora. Conforme ele começa a voar lá, há uma tempestade e há uma instrução particular contra adorar o anticristo. Ele deu uma pequena instrução para massacrar aqueles que escolheram o anticristo. Esta é a época, terremotos, tudo. Então, neste tempo em que um anjo aparece repentinamente. Agora, olhem isso agora. É como se vocês estivessem em um estádio, em um domo, seja lá qual for a cidade, você está em um estado em Dodoma, na cidade capital. E então tem um evento nacional. Presidente sentado, todos sentados, é nacional, todos estão ali, sentados e prontos. Celebrações, danças, discursos, coisas estão acontecendo, crianças cantando de um grande dia, certo? Crianças de escola se juntando e cantando, certo? Aleluia! O programa está acontecendo.
Mas, de repente, o exército de Tanzânia agora voa em um avião. Todos param e estão desse jeito. Este é o cenário que João está tentando descrever aqui. É como que algo está acontecendo em Abuja. Então, naquele momento, a Força Aérea de Nigéria passa com os seus aviões. E todos agora precisam parar. Eu não quero que você diga, eu espero que você se lembre de Uganda. Então, a Força Aérea de Uganda passa voando. Então, todos param agora, precisam parar agora e fazer o quê? Prestar atenção. Uau, eles estão voando. Uau, todos param. Este é o cenário que João está erguendo aqui, trazendo. Então, em outras palavras, ninguém pode dizer, eu não ouvi, eu não vi, eu só ouvi como um rumor. Não, de forma nenhuma. E ele está dizendo que para todas as nações, tribos, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo, cada dialeto, todos na terra. Mas ele está dizendo que quando ele olhou para este anjo voando, lá em cima no meio do céu, dependendo da versão onde você lê, mas o meio do céu, o anjo estava carregando ou segurando o evangelho eterno em suas mãos. Ele está segurando, carregando algo precioso, o qual nós estamos buscando. Finalmente ele está carregando ele, o evangelho eterno, e voando com ele lá em cima. Então este é o ponto de referência de onde eu quero que comecemos. Então agora nós vamos ver o evangelho que precisa ser pregado no Quênia. Olhar para o evangelho sendo pregado no Quênia e o evangelho sendo pregado nos Estados Unidos e compará-lo com este evangelho que veio diretamente de Deus Pai. Aleluia! Ele está dizendo, em outras palavras, vindo de nenhum outro lugar, exceto do próprio Deus Pai, Ele mesmo. Aleluia! Deixe-me repetir, que o evangelho que leva pessoas ao reino de Deus somente vem do céu. Deixe-me dar uma visão para vocês para que possam entender. Em uma das visões, no trono de Deus, eu sei que temos pessoas novas, isso é muito alto para vocês, elevado para vocês. Então, em uma das visões em que ele me traz dentro da sala do trono de Deus, já ouviram isso ou não? A sala do trono de Deus. E eu descrevi aquele caminho dourado, um ouro rico, e o ouro amarelado também muito rico. Mas e o ouro amarelado, eu descobri que é como aquele caminho em direção ao trono, a parte dourada, amarelada, eu descrevi, é como se é como se fosse telhados de casa. É como? Para trazer no nível humano. E aquela telha parece que está rachado. Porque você o comprou, mas não é rachado, é um desenho. Ele parece estar rachado, mas não está. Então aquele caminho dourado é desta forma. Então o projeto, o desenho, parece que ele está rachado, mas é um desenho, uma forma muito linda. Então eu estava lá e de repente aquele que estava falando comigo e a pessoa do Espírito Santo estava do meu lado direito e ele estava descrevendo tudo. A pessoa que estava falando comigo. Então de repente o querubim da glória apareceu. Isso é coisa muito profunda, mas eu preciso dar a vocês. É tempo da igreja amadurecer. Eu simplesmente preciso fazer isso. De qualquer forma, essas visões é para vocês. Eu sou apenas um vaso, certo? Então agora quando o querubim apareceu, ele está carregando a arca da aliança do Senhor. E eu vou descrever como eles estão andando. Eles estão carregando a arca da aliança de Deus Todo-Poderoso. E eles estão usando
Eles estão caminhando por aquele caminho dourado. E eles estão vindo da posição do trono, a posição de poder, que dá poder a toda a criação. Então eles estão vindo daquela posição. Agora, assistam isso. Eu creio que é tão maravilhoso e incrível que alguém dessa natureza apareceu na era da igreja. Alguém que aparece falando dessa forma e gravado ao vivo, transfigurado, glorificado e transfigurado. Você simplesmente se prepara e entra. Realmente é diferente, muito diferente. Que uma pessoa dessa natureza, deste nível apareceu. Mas a questão é que o tempo acabou, certo? Então o Messias está vindo. Então foquem em mim por um momento. Agora, o caminho dourado, Deus, o Espírito Santo, a pessoa. Lembram-se que eu me encontrei com ele. Vocês aqui sabem que eu me encontrei com ele. Ele vem e se senta e temos uma conversa. A pessoa de Deus, o Espírito Santo. Eu sei que ele apontou, ele desceu sobre mim em Kakamega. Você sabe que quando eles não queriam que a terra cometesse um erro quando eles estavam esperando pela vinda do Messias. Então não queremos que vocês cometam um erro nesta questão, certo? Então, ele veio sobre mim, desceu sobre mim como uma pomba. Nós estávamos em Ngudoma, naquela conferência, e ele também desceu do céu, mas desta vez ele estava segurando um copo. E quando eu estava no Quênia, eu vi ao vivo na TV, eu fui convidado lá, e então eu descrevi para eles aquela taça, aquele copo. Um copo branco, e eu coloquei com água e eu derramei o conteúdo do copo desta forma, ao vivo na TV. E sabemos que eu dou em Tanzânia, naquela conferência da noite, eu vi que naquela visão o céu também abriu e eu fiquei de pé sobre a terra. E novamente, como uma pomba. Você ouviu a palavra como? Então, nesta vez, ele estava segurando um copo muito poderoso, branco, assim como aquele que eu mostrei na televisão. Então, ele estava descendo diretamente dessa forma. Descendo desta forma. E quando ele alcançou provavelmente menos de 1 quilômetro daqui, então ele pegou o copo e derramou, o virou. E é isso que você vê acontecendo globalmente. Em 2005, quando eu estava fazendo encontros na Tanzânia, em Jerusalém, em Moshi, Arusha, Mbeya, Dodoma, a primeira rodada em que fomos lá, certo? Para anunciar a eles que agora que nós viemos, chegamos, vocês precisam se preparar. O Messias está vindo, ele se mostrou para mim. Então, neste caso em particular, me sentei com a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Isto é muito sério. Então ele se senta e fala comigo. Então isto é muito sério. Extremamente. Então ele fala sobre a missão, sobre o que o Senhor falou e tudo mais, certo? Porém, neste caso, de volta a este caso agora, um dos casos que eu estou tentando descrever na posição do trono, ele está falando comigo aqui, a pessoa do Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, ele está descrevendo tudo para mim. Então, os dois querubins apareceram, os querubins da glória. Eles estão carregando a arca da aliança de Deus dentro do céu. E eles estão carregando elas usando uns pilares. Eles estão andando de lado. Eles andam de lado naquele caminho de ouro. As suas cabeças estavam curvadas para baixo. Então eu perguntei a ele, por que eles estão andando desta maneira? Ele disse, porque este é o lugar mais santo dentro do céu.
O céu é santo, muito santo, certo? Nenhum pecado vai entrar. Mas, uau, o trono de Deus é sério, como você esperava, certo? Então eles caminhavam daquela forma até que eles colocaram a Arca da Aliança na posição do trono. E os dois querubins, para que saibam, eles têm alguns papéis em que eles compartilham, mesmo, mas alguns diferentes um do outro. Então todos eles foram para o lado da arca e baixaram, curvaram suas cabeças e se cobriram com as suas asas desta forma. Então aquele deste lado pisou à frente e eu sei que muitos de vocês ouviram eu dizer isso. Não, mas ele abriu o seu peito e tem uma escritura escrita lá e nunca foi permitido compartilhar com ninguém o que está escrito. Aleluia, simplesmente preparem-se. Aleluia. Então ele fez isso e então ele voltou. Então ele foi um pouco para trás. E depois disso, então, Deus Pai, Jeová, o meu amigo, aquele que eu chamei na nuvem, ele veio agora, e uma vez que a Arca da Aliança está lá, eu posso ver o trono da misericórdia, branco e de ouro, e eu vi a glória. E ele sentou no trono de misericórdia e de repente, mais rápido agora, mais alto, mais elevado, realmente se levantou muito rapidamente no trono da misericórdia. Então ele vai e me pediu para ver o que há dentro da Arca da Aliança. Por que ele está lá? Isto agora é coisa muito séria, certo? Coisa muito séria. Isso agora é dentro do trono de Deus. Eu estou compartilhando aqui ao vivo e globalmente na rádio. Então, quando eu fui ver o trono da misericórdia dourado agora se torna como se fosse de vidro. E a glória do Senhor está sobre o trono da misericórdia. Agora está como um claro vidro de claro. E então, a próxima coisa que eu notei, que eu percebi, novamente nós estávamos sentados. Nós estávamos sentados em um lado, o lado direito do trono da misericórdia, da Arca da Aliança. Sentado aqui. Então nós tínhamos vestes, uma como a branca meio azulada e outra de outra forma, e assim. Porém, do outro lado, Daniel, o profeta do Senhor, aquele que os leões não podem comer, se sentado ali, sozinho. E eu me lembro, mais tarde, depois disso, então eu perguntei ao Senhor, por que ele estava se sentado sozinho daquele lado? Mas conforme estávamos lá, um raio atingiu a Arca da Aliança 3 vezes. Com eletricidade, com temível fumaça. Como fumaça branqueada, muito temível, aterrorizante, 3 vezes. Aleluia. E dentro da Arca da Aliança, eu simplesmente mencionei um item que eu vi lá, eu vi muitos, porém eu mencionei um por causa desta mensagem. Eu vi uma Bíblia dentro da Arca da Aliança. Então agora ele está dizendo que enquanto todas as coisas estavam acontecendo na terra, perseguição, os terremotos, o massacre dos cristãos, os caos, não adorem Jesus, você será massacrado, seja lá o que mais, tudo estava acontecendo. Então a tribulação está avançando com muita ferocidade. Tribulação, isto é sério. Então, naquele tempo, é quando repentinamente um anjo aparece. E o nome desse anjo não é dado.
E quando ele aparece, ele precisa estar glorioso, coberto com a glória de Deus. Todos sabem que ele deve, para que todos saibam que ele deve ter vindo de Deus Pai, diretamente, como dizemos em espanhol. E ele está dizendo que conforme ele está voando lá em cima, olhem para isso agora, ele está carregando o Evangelho eterno em suas mãos. Em outras versões, o chamam de o Evangelho eterno. Porque hoje o Senhor nos diz que Ele quer que nós restauremos a mensagem original de volta ao púlpito. É por isso que eu vim até o Evangelho Eterno. Eu agradeço a Deus por encontrar essa escritura para ser nossa referência, nossa medida, nossa vara de medir. Aleluia! E ele está dizendo que ele está voando com ele lá em cima. Todos param e estão olhando para ele agora. Tudo precisa parar por um momento. E se você olhar ao tempo em que estamos, o tempo que ele está falando, é o tempo antes de você mover para Apocalipse 15, onde as taças do juízo estão prestes a começar. E o último juízo, final juízo, aquele que quando você olhar Apocalipse 15, e ele diz, e eu vi um maravilhoso sinal. Como? Se eles são tão horrendos e o pior em frequência e intensidade, como que pode ser maravilhoso e grandioso? Mas para nós, ele está dizendo que amamos Jesus, eles são um sinal grande e maravilhoso, porque sabemos que finalmente o inimigo, aleluia, está sendo derrotado, arrancado, removido do trono. Finalmente o reino está vindo. Mas quando você olha para os julgamentos das taças, nós vimos a angústia de Daniel, os juízos horrendos em termos de frequência e intensidade, é insuportável, inacreditável. Então, aqueles juízos acontecem, antes deles acontecer, é como se o Senhor está fazendo um último chamado para a humanidade. Por favor, arrependam-se. Recebam o Evangelho, recebam salvação, recebam Jesus. Porque mais tarde, quando você vê, após o capítulo 15, então ele fecha. Tudo é fechado. Se você não recebeu Jesus, você está acabado. Mas porque ele me levou ao trono de Deus e a arca da aliança? Para que você viesse atender essa conferência e fosse para outras pessoas, encontrasse esses falsos apóstolos e profetas falando de dinheiro, e eles começam a dizer a você como que ele saiu da pobreza para as riquezas. Ai. Como ele foi removido da pobreza, dos trapos à riqueza. Não! A diferença entre aquilo e esse aqui é porque eu posso falar com vocês diretamente daquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso está falando para a igreja, e tudo que ele está falando, você pode dizer que tudo que ele está falando está apontando para a vinda do Messias. A vinda do Messias, preparem o caminho, seja santo, seja justo, arrependam-se, rejeitem o pecado. Isso é poderoso. Em vez de se sentar nas conferências lá fora, isso é poderoso. Por isso que você vem por todo o caminho, desde Melbourne, Austrália, Alemanha, de toda parte. Vocês estão aqui na Atlanta, de Geórgia, Colômbia, toda parte. De Seul, Coreia do Sul, onde nós estamos indo em breve. Será que Seul me ouviu? O lugar onde nós estamos, para onde estamos indo em breve. Aleluia. Eu só queria alertá-los que estamos vindo. Nós estamos retornando, nós vamos para Taiwan, então nós voltamos para Seul, certo? Como que eu posso me esquecer de Peron, Tichang? Nós precisamos retornar lá. Mas me ouçam todos. A razão pela qual eu te levei ao trono de Deus é porque eu vi a palavra, eu vi o Evangelho. Eu o vi dentro da aliança, da arca da aliança de Deus no céu. Então o que o anjo está trazendo de lá é o Evangelho eterno.
É de onde ele pegou. Ele pegou do mais santo lugar dentro do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele pegou do mais santo lugar dentro da Arca da Aliança. Não, 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 não. Não brinque com o Evangelho de Jesus. Não. Não brinque com o Evangelho de Jesus. Ele está dizendo que o Evangelho de Jesus, o Evangelho eterno, que Ele quer que nós restauremos no púlpito, vem diretamente de dentro do mais santo lugar do Senhor no céu, meu Senhor. Então eu creio que você não tem nenhum direito para brincar com isso. Convertê-lo, não, semeie algumas moedas aqui, um café. Não, 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 não. Se você quer comida, Ele vai te dar, mas não toca na eternidade. Não ouse. Aleluia. E então, quando você vê o anjo voando lá em cima, você pode dizer de onde ele pegou o Evangelho. E ele está brilhando. Ele acabou de vir da presença de Yahweh. Foquem em mim agora. Vamos caminhar passo a passo e ouvir o que ele diz, certo? Porque temos uma longa noite, pessoas indo para o aeroporto, mas você pode ver que a missão é longa. Há um lugar que eu quero chegar e algumas coisas que eu quero que eles peguem antes de partirem. Então ele diz, novamente, vamos ler Apocalipse 14, estou começando pelo versículo 6 novamente, mas agora vocês vão captar melhor. Ele diz, então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha um evangelho eterno para o meio do céu, é onde o sol está. E ele diz, ele tinha um evangelho eterno. Ele tinha um evangelho eterno para proclamar, olhe para isso, para proclamar aos que habitam na terra. E então ele diz a toda nação, tribo, língua e povo. Em outras palavras, o evangelho eterno e duradouro de Jesus está sendo proclamado. Quando é proclamado, ele precisa ser proclamado para toda a criação. Aleluia! Para as montanhas, para as rochas, para os rios, os lagos, os oceanos e toda a tribo, toda a nação, todo complexo, toda a raça. Aleluia! Para o rico, para o pobre, para o doente, para o saudável, para o rico, para todos. Aleluia! O Evangelho eterno. O Evangelho eterno, ele diz, diga a eles para colocá-lo de volta. Coloquem-o de volta. Eles mudaram ele e eu vou falar disso. O que a igreja está pregando agora, o que o Senhor apresentou naquela visão, o que é que o Senhor observou na igreja globalmente para fazer com que ele apresentasse a mim esta visão, para comencionar aquela ação, tal ação. Você vai ver muito claramente que agora mesmo eles estão pregando um evangelho de prosperidade. Nesta hora, eles estão pregando um evangelho da carne. Como se estivessem dizendo, o evangelho da carne, um evangelho doce, evangelho do dinheiro, do mundo. Em outras palavras, o evangelho da carne. Um evangelho que é prazeroso, doce à carne. Um evangelho que é aceitável ao mundo. Aceitável. Um evangelho de dinheiro, da carne, do mundo. Deus, ele é justificado. Não preciso pregar isso a vocês. Você simplesmente olhe para o que os pastores estão pregando. Semeiem uma semente e recebam um milagre. O evangelho do dinheiro. Eles estão tentando vender o sangue de Jesus a preço de mercado, meu Senhor. Eu te digo. Nós temos trabalho a fazer, certo? Então ele está dizendo que quando o evangelho de Jesus é pregado, está sendo pregado, precisa te lembrar de Mateus 24, versículo 14. Podemos ler?
Mateus 24, versículo 14. Hallelujah. Aleluia. Wacha injili iwake leo. Hallelujah. It says, Matthew 24:14 Ele says the diz, following, if I get to read it. Mateus 24, versículo 14, ele diz, e este evangelho do Prosperity, is that what he's saying? da prosperidade, é o que ele está dizendo? Não! Violently, my son. Por que você está respondendo tão violentamente, meu filho? Aleluia, obrigado. E este evangelho do reino, Again. novamente, e este evangelho da vinda do Messias, e este evangelho da vinda do reino, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aleluia! Então o fim aparece. E ele começa a proclamar o evangelho eterno. Eu gostaria de saber o que este evangelho é. Não sei você. Especialmente agora em que o Senhor diz: coloque-o de volta. Coloque ele de volta novamente, de onde começamos. Aleluia. Então, passo a passo, povo abençoado, para que você... Isso é muito sério agora, muito poderoso e sério. Vamos mover de volta a Apocalipse 14. Estamos juntos? Para que vocês possam entender. Olha isso agora. Em alta voz. Ele diz: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Em outras palavras, todos devem receber a oportunidade de se arrepender e receber Jesus. Não importa se são bilionários em termos de bilhões de dólares, não importa se eles são presidentes ou se são primeiros ministros ou reis deste mundo. Não importa se são pessoas humildes, uma serva nos vilarejos, queiram sejam educados ou não, queiram sejam brancos, negros, chinês ou albino, seja lá qual for o complexo, a complexidade. Ele diz que o evangelho eterno precisa ser proclamado para toda a nação. Olha isso, olha a posição de onde ele está proclamando o evangelho, de onde ele está proclamando. Todos ouvem que esse é o evangelho e ele está proclamando. Quando ele está proclamando, toda a língua precisa o quê? Entender o que ele está dizendo. Eu vou te dar um evangelho, um exemplo. Por exemplo, quando Paul Kipchirchir estava em Cabernet, Enoch Odhiambo, eu simplesmente estou pegando um ou dois casos. Então, quando Paul Kipchirchir quando Paul Kipchirchir de Cabernet, onde os doutores disseram dano permanente do cérebro, nunca vai andar. Em outras palavras, você precisa de um transplante de cérebro. Ainda não, a medicina ainda não chegou naquele nível. Não é possível. Há muitos... Os caminhos elétricos são tantos. Então, agora, os especialistas, os doutores, os hospitais, as máquinas sofisticadas, te contaram que você não pode ajudá-lo, não há equipamento para lidar com esta condição dele. Não há nenhuma injeção para dar a um aleijado e possa dizer a ele, levanta-se. Não há nenhum comprimido. Quando ele diz isso, então a pessoa está acabada. Quando os cirurgiões tocam
Eles falharam, fizeram tantas coisas e falharam. Então, o Evangelho eterno do Senhor é proclamado e ele recebe pelo WhatsApp e levanta e anda, meu Senhor. Aleluia! Me escutem, você não precisa de uma tradução chinesa. Você não precisa de uma tradução portuguesa para saber o que o Senhor está dizendo, que o Messias está vindo. Você agora está entendendo o que ele está dizendo? Que toda língua entende, toda tribo entende, e o Evangelho eterno está sendo proclamado. O anjo está proclamando, toda nação, toda tribo, toda língua, toda pessoa, cada povo, cada comunidade, eles estão entendendo. Os ricos, os pobres, os saudáveis, os doentes, todos. Pele amarela, pele branca, pele negra, todos. Você vê a família de Deus sendo apresentada em diferentes formas. Então você vê que quando ele proclama o Evangelho eterno, todos entendem. Então não entende, eu fui chamado para estar aqui na Holanda, eu vou pregar em Dutch. Eu disse, você pode parar com isso? Se você pode falar em japonês, vai e diga aos japoneses a mesma coisa. Vá falar com eles e dizer que o Messias está vindo. Arrependam-se, se apartem do pecado. Aleluia! Isto é sério. E então, será que agora nós podemos, porque pregamos o mesmo Evangelho, será que agora podemos caminhar dentro do Evangelho e saber se realmente é o que esta geração está pregando? Você está pronto? Vamos começar a jornada passo a passo. Ele diz então, versículo 7. Lembra-se que esse é apenas o primeiro dos 3 anjos, certo? O primeiro. Então ele diz o seguinte. Então ele proclamou para toda a nação, tribo, todos. Então no versículo 7 ele diz, esse anjo disse em quê? Ele sussurrou? Será que ele disse... Será que ele disse tal coisa? Ele disse, deixe-me ir devagar com esse povo, ou ele vai tentar te machucar, ele vai se virar contra você e te machucar. Não, de forma alguma. Ele disse que ele proclamou em alta voz. É como estar de pé em um ponto de ônibus. Eu creio que eu tenho uma filha aqui, ela não veio da Alemanha desta vez, ela não está aqui. Florence, ela não veio. Quando ela ouviu essa pregação aqui, ela entrou no avião. E você sabe, você precisa ser cuidadoso. Foi você. Ou você que estava lutando com homossexuais nas ruas. Sua mãe, foi sua mãe, certo? Sim. Você sabe que o avião é um lugar de segurança, certo? Eles podem pensar que você é um terrorista. Mas você sabe, quando você tem Jesus, nada importa agora. Aleluia! Você simplesmente se levanta e você diz, eu recebi poder suficientemente. Senhoras e senhores, podem me emprestar os seus ouvidos agora? O pessoal pode te levar em prisão se você fizer isso, te prender. Isso é sério. Ela se levantou, o avião... Depois que o avião saiu, aí você disse, senhoras e senhores, agora eu fiquei de pé. Eu quero que vocês me ouçam e me ouçam muito bem.
o Messias está vindo. Eu tenho observado vocês comendo, bebendo cafés, isso está ok, mas nenhum de vocês falaram sobre a vinda do Messias. Ninguém de vocês disse, vamos nos arrepender neste avião. Que se o avião acontecer agora, vamos para que todos vamos entrar no céu. Eu creio que está no YouTube até agora, certo? Ai. Será que ele disse, vamos enviar devagarinho pelo WhatsApp? Não, ele disse que ele gritou, falou em alta voz, com poder, em outras palavras. O evangelho precisa ser entregue com poder. Com poder. Até mesmo Jesus. Foi público. Publicamente. E ele diz, versículo 7, ele diz, esse anjo diz-se em alta voz, temam a Deus, temam a Deus, temam a Deus. Aleluia. Todos olhem para mim agora. Finalmente agora, quando o anjo começa a entregar, ministrar o evangelho eterno, quando agora ele começa a ministrar o evangelho eterno para que possamos checar a nós mesmos e ver se esta geração realmente está pregando o evangelho eterno. Ele não disse, Deus é bom, Deus é bom, Deus quer te abençoar. Simplesmente se estejam confortáveis, Ele quer te abençoar. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Não, Ele não disse isso. Aleluia. Ele também não disse, Deus é graça, Ele te ama, Deus te ama. De forma nenhuma. Quando ele começou a ministrar o evangelho eterno, ele começou dizendo, temam a Deus. Aleluia. Temam a Deus. Temam a Deus. Temam a Deus. Aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo que quando o evangelho eterno está sendo pregado, ministrado, a primeira coisa em ordem de prioridade, o evangelho eterno precisa entregar para a igreja na vida dos cristãos é o temor a Deus. Aleluia. Sim. Que a verdade seja dita para que a igreja seja libertada agora. E ela começa a se caminhar em direção ao seu Salvador que está vindo em breve. Ele está dizendo que quando você olha para a igreja de Cristo nesta geração, número 2, quando você olha para o corpo de Cristo nesta geração, número 3, quando você olha para o cristão desta era presente, do dia presente nesta era, a coisa mais importante que te atinge, número 1, é que eles faltam o temor a Deus. Ai. Quando você olha para o púlpito, para os pastores desta era, a primeira coisa que te atinge é como eles não têm o temor de Deus, meu Senhor, o temor ao Senhor. Ai. Isto é sério. Isto é muito mal. Ele está dizendo que, em ordem de prioridade, quando o anjo glorioso que falou, pronunciou o evangelho do mais santo lugar, de dentro da arca da aliança do Senhor, a razão pela qual o Senhor envia ele para trazer é porque algo de errado aconteceu. Aleluia! Alguma coisa errada aconteceu no evangelho que está sendo dado agora. Aleluia! Para o Senhor dizer, espera um pouco, agora eu preciso ir lá e restaurá-lo agora mesmo. No entanto, ele disse, se você olhar, eu disse, se você olhar para a linha do tempo em que isso está acontecendo, quando os últimos juízos está prestes a acontecer, é como se o Senhor estivesse fazendo um último chamado.
Um último chamado à humanidade. Blessed people. Tempos muito sérios, povo abençoado. E ele está dizendo que, em ordem de prioridade, os componentes, onde agora o anjo veio de Deus, e aquele anjo está lá em cima. Ele não consultou um professor de teologia, ele não consultou um professor de psicologia, ele não consultou os professores de filosofias, ele não consultou os colégios de teologia, ele não consultou algum homens que se chamam sábios, não consultou alguém, um autor de livro, ele não consultou de humanidade para traduzir para eles, primeiro para que pessoas possam entender, não consultou um cirurgião de um país rico, ele não consultou com publicadores públicos, ele não fez isso. Ele está dizendo, ele proclamou original como ele é. E quando ele começa a dispensar os componentes do evangelho em ordem de prioridade, ele diz que o primeiro é: temam a Deus. Aleluia! In order of priority, please sit down. We don't have time. In order of priority. Em ordem de prioridade. No. We will Não. stop joking around with the gospel. Nós vamos parar de brincar com o Evangelho de Jesus. Nós vamos voltar para Melbourne com fogo. Hear you this time around. Eles vão te ouvir agora. No. Desta vez, eles vão te ouvir. Não, você vai voltar para a Coreia do Sul com fogo, certo? And there's no Você vai dizer que agora eles precisam se arrepender e se preparar. Agora eles precisam entrar. Ai, priority, my Lord. em ordem de prioridade, meu Senhor. E quando ele começa a entregar os componentes do Evangelho eterno, então agora você precisa medir com o Evangelho que esta geração está pregando. Então ele está dizendo: temam a Deus em espanhol. Temem a Deus. Temam o Senhor. Ai. When you take that as a barometer, you take Então that as ele usa isso como um barômetro, como para provar you want to test teste biométrico. Ele quer, e quando você testa ele, você então faz o PCR. Você quer saber? Teste PCR. Será que este povo tem o temor de Deus? Então projetou. Ele pegou, então fizeram um teste, pegaram o seu sangue, um pouco de sangue deles, colocaram ali. Então ele in German. falou: será que eles têm temor a Deus? E ele descobriu que não, zero, não tem nada. No. Em alemão chamamos de no. Nothing shows up. Em alemão, não. Nada que se parece temor a Deus aparece. Ai, ele está dizendo que agora ele está entregando o Evangelho eterno e então os componentes, um por um. Graças a Deus ele colocou os componentes ali. Ou então haveria um argumento argumentação que não teria fim. Então ele não está dizendo, não é algo que você escreve nas suas costas e você está dizendo: eu estou andando com o Evangelho eterno. De forma alguma, ele está dizendo que você precisa caminhar no temor a Deus. Ele está dizendo que quando você olha para a igreja presente, você deveria perguntar: será que isto é o temor a Deus? Será que é o temor de Deus que ele tem? Absolutamente não. Desde o pastor. O pastor ainda pode te dar uma falsa profecia aqui sobre dinheiro e alguém corre entregando dinheiro para ele. Ai, sou eu que você está falando. É eu. E eles abrem e tiram o cartão deles para fora e começam a entregar cheques e dólares, entregam dólares ao pé de alguém. Será que isto é o temor de Deus? Ai, eu amo o fato de que a sabedoria chegou a esta geração. Ninguém pode mentir para vocês mais. Não há brincadeira com a eternidade. Aleluia. Ele está dizendo que temam a Deus, que quando você entrega como pastor, você entrega o Evangelho eterno, o Evangelho original. Quando você entrega ele para a igreja,
O primeiro atributo que ele entrega para a igreja, para o cristão, é o temor a Deus em suas vidas. Agora eles caminham com temor de Deus. Caminham com temor de Deus. Agora eles caminham com temor de Deus. E quando você caminha com o temor de Deus, você não precisa sentar e entrevistar ela. Quando alguém caminha com o temor de Deus ou não, você não precisa sentar com ela e entrevistá-la. Você simplesmente vê pelas escolhas que eles fazem na vida, em vida. Você vê as coisas que eles evitam. Eles não podem dizer, eu sou advogado e... era um grupo de advogado. Eu não estava no bar, não estava no clube noturno, eu estava lá fora em um café. Eu estava simplesmente tomando Coca-Cola. O que você está fazendo lá? Se você vai para o mercado de peixe, você só pode vir cheirando o quê? Peixe. Ai. E o que você está fazendo lá? Você pode simplesmente olhar para as escolhas dele em vida e vai te dizer, este povo não temem a Deus. Vocês olham para a forma que os cristãos estão vestidos. Na base, vestidos. No Brasil é pior. Na Finlândia é infalável. Na Austrália é abominável. Na Itália, você cai no chão e chora. Toda nação, nenhuma nação foi poupada da queda, da apostasia. Agora vocês entendem? Sim, há um tempo, deve haver um tempo onde as pessoas vão se levantar e colocar um prumo, desenhar uma linha vermelha. Isto é sério. Se você olhar para Melbourne, Sydney, na Austrália, Brisbane, Perth, o que a igreja está fazendo lá, a vida dos cristãos, você vai chorar, lamentar. Por isso que eu atingi eles com aquela praga de ratos. Eu atingi eles com aquela praga de ratos. Eu estive lá na conferência de pastores no Brasil. Eu disse que eu vi insetos me mordendo. Se você não se arrepender, eu vi eles me mordendo em trilhões de insetos. E após um pouco tempo depois da minha partida, eu disse em Rio de Janeiro, eu disse em São Paulo, então eu parti do país. Então, após um pequeno tempo, agora há uma inteira geração que nasceu sem cérebro. E eles são aleijados, que é chamado de microcefalia. Então eu fiz a mesma coisa na Austrália. Eu fiquei de pé naquela conferência e eu disse a eles, eu vejo ratos me mordendo, trilhões de ratos. Depois que eu parti e eles se recusaram de se arrepender, eu chamei eles ao arrependimento para restaurar a casa do Senhor, mas agora olha o que aconteceu. Em uma casa, 1 bilhão de ratos. É inacreditável. E quando eles morrem, os ratos, você precisava tirar com um trator aqueles monte de ratos mortos. Não brinquem com o Senhor ou ficará impossível para você viver. Eu posso fechar tudo para você até que você chore. Até que você chore, se é isso que você deseja. Você pensa que está aproveitando vida boa e não quer se arrepender? Olhe para o que eu fiz. Olha para os ratos. A população de ratos, meu Senhor. E eles expulsaram pessoas de suas casas. Aqueles 2 bilhões de ratos entrando numa casa, as pessoas saíram correndo. E eu disse que eu vi ratos comendo meus pés, e os ratos literalmente comendo, foram comidos pelos ratos, foram mordidos na cabeça, nos pés. Quando você está acordando, você descobriu que 10 mil de ratos te cobriram. É inacreditável, não brinque com esses profetas de Yahweh. Isso em Sydney, na Austrália. Eu fiz o mesmo no Rio de Janeiro. O grande mega Rio de Janeiro. Até mesmo Sydney é uma grande cidade. Cidades alfas da terra. E eles pensaram que eles estão superior a Deus. Porém, todos foram criados por Jeová, meu amigo. Aquele que me enviou. Não podemos brincar para sempre. É inacreditável.
And so, Então, he's saying here, ele está dizendo aqui when you look at this que quando você olha para essa geração, simplesmente o primeiro componente do Evangelho Eterno que está sendo entregue, você percebe alguma coisa está errada. look at the abortions Quando você olha para os abortos na igreja, abortos, eles estão fazendo abortos. the abortions Quando você olha para os abortos somente, vamos começar as vestes, de onde os abortos começaram. As vestes de nudez. from nude dressing to pregnancies and abortions. Passa das vestes nuas para a engravidez e então até parar nos abortos. É uma vergonha. E o mundo está esperando, aguardando salvação. É uma vergonha. The Muslims, Os muçulmanos, os muçulmanos stuck with cripples. estão cheios de aleijados. And the Muslims, E os muçulmanos, Hindus, os hindus, other religions, as outras religiões, have a cripple, se você tem um aleijado e o aleijado continua aleijado, crippledness or a cripple does not aleijado, I'm not going to touch you here, whatever. And in every home, em whether toda Muslim casa, seja uma casa muçulmana ou uma casa hindu, se há um aleijado, the same agony, eles passam pela mesma agonia. they have the same longing Eles têm o mesmo desejo, that one day this esperança de que um dia estes amados deles possam se levantar. they're saying, Ele está dizendo, agora ela é 10 anos de idade. E quando ela for 30 ou 50, how will we manage como que nós vamos lidar com isso? Agora mesmo nós estamos levando para fora e quando você vai para o mercado e chove, você descobre que choveu nela. they have the same fears like Eles têm os mesmos temores que todos os outros tipos de pessoas. Então, a Muslim quer seja uma família muçulmana ou hindu, nova era, seja lá o que for, quando eles ouvem que o Senhor está levantando aleijados, aleluia, até mesmo eles desejam e esperam que um dia seus aleijados possam levantar. you see now E agora você vejam, Mohammed Juma Mohammed Juma, entire Muslim a comunidade inteira de muçulmanos saíram para fora. listen, Ouçam. they come out Eles saíram para fora e foram para a igreja with the cripple that has com walked o aleijado que foi levantado, Mohammed Juma. on by we call it the road to Brazil. The E cripples that nós chamamos de used me to raise as I was o caminho para o Brasil. Eu estava me preparando para ir para o Brasil. E o Senhor ergueu este Mohammed Juma. about to call you people mnasherekea kesho lakini tafadhali polepole unajua hizo miguu ni mpya mwende polepole no 4 kilometers my lord E eu ia falar para eles não fazer com que ele andasse muito, mas ele andou por 4 quilômetros. Aleluia! the Muslims have come out they come Os muçulmanos saíram para fora e quando eles saíram para fora, first of all they come as pessoas primeiro vieram para a igreja. us buses Eles pediram para enviarem ônibus para eles levarem eles na igreja, porque eles disseram: este Deus. Eles disseram, eles perceberam, este Deus, they call it Mwangazahu that this que mighty este Deus poderoso, com esses profetas tão poderosos, nos trouxe esta luz, é assim que eles se chamam. we want to go and worship this God. Eles querem vir adorar este Deus. What you fear what, right? Aleluia. You cannot convert who? Not at all. Themselves. Eles mesmos, quando eles chegaram na igreja, o que eles pediram? Este santo Deus que fez tal coisa santa, através desse santo profeta, como é que nós possamos entrar nessa igreja com os nossos sapatos? Será que podemos removê-los antes de entrarmos? Ai, o temor a Deus, o temor a Deus, The fear of o God. temor a Deus. Ai, The Muslims are os muçulmanos estão esperando pela igreja. waiting for power. Estão esperando por poder, aguardando o poder. Loves power. Todos amam poder, eles estão desejando poder.
para que um dia aquele poder possa tocar seus aleijados e os aleijados possam andar. What did they do with Muhammad Juma? E o que eles fizeram com Muhammad Juma? The trading center, the community. Eles foram para o centro da comunidade e eles cantavam: o aleijado andou. Nós estávamos certos. O Deus dos poderosos profetas do Senhor levantou um aleijado. Aleluia. Ei, ei. Não, Serious. isto é muito sério. No, it's very serious. Não, é muito sério. You cannot spoil for them. You Você não pode estragar isso para eles. Não pode fazer isso. You cannot. Você não pode. They are waiting for Eles estão esperando pela esperança. Ninguém quer se queimar no lago de fogo. De forma nenhuma, eles estão aguardando pela verdade para o Senhor vir. Você não pode estragar isso para eles. wasichana wanabeba mimba, umalaya anapigwa pale hadharani. You cannot spoil for Você não pode estragar isso por Jesus. Ele morreu na cruz. Você não pode fazer isso. They're waiting. Eles estão aguardando. Waiting for this. Estão aguardando isso. You cannot do that. Você não pode fazer isso. You cannot now have Você agora não pode ter essa nudez na igreja, imoralidade e gravidez e abortos. Você não pode fazer isso. Isto se chama falta de temor a Deus. They don't resemble Meja pale. My daughter here, who walked recently. And there is also Minha filha que caminhou, se levantou e andou recentemente, há menos de 2 semanas atrás. There are many. Há tantos. Não, até mesmo Gaddafi, Almina, que tinha hemorragia até que o marido saiu, estava sangrando e o marido a deixou. Ai, Please então, por favor, listen to me here. ouçam a mim. What is saying? O Senhor está dizendo Justified, que ele é justificado not repair. para não reparar, mas substituir. Ele não está dizendo, vai, limpa, tenta limpar, tenta fazer isso. Não. Ele está substituindo, porque ele está dizendo essencialmente, quando um púlpito é corrompido, It ceases to be his pulpit. não é mais o seu púlpito. Let me put it better. Deixe-me colocar melhor. Saying in other words, Ele está dizendo, em outras palavras, pulpit here, que quando ele Calvary, colocou este púlpito aqui do Calvário, feito com a madeira da cruz do Calvário, come replace it and put e você então substitui e coloca um sofisticado, moderno aqui e começa a pregar um evangelho moderno dele. Ele está dizendo que aquele púlpito não pertence mais a ele. Por quê? Porque a mensagem não é mais dele. actually it's not his. A mensagem não é dele, em realidade. And there are only two messages, you know that, right? Você sabe que só existem dois tipos de mensagens, não 3. Ou é a mensagem do Senhor, ou a mensagem de Satanás, do diabo. Ai, Now, agora the Lord o Senhor justified está justificado the replacement, em instruir a substituição, a abolição the current pulpit. do púlpito atual. Por quê? Porque está conduzindo pessoas ao inferno. Problem is, É aí onde está o problema. it is roasting people in hell. E está conduzindo pessoas no inferno. E eu me lembro de perguntar ao Senhor, ai, é tão sério que não dá nem para reparar. E eu disse para ele, eu sei que ele tinha tanto poder, ele poderia estender a sua mão assim e But the cross, restaurá-lo. Mas não, ele quer um feito da cruz, de madeira, Espanol. de madeira em espanhol. Aleluia. And he's saying E ele está dizendo that if you want to know que se você quer saber o verdadeiro teste biométrico, o verdadeiro termômetro I'm going to finish up a thing for you. The current church da is really para saber se a igreja atual está pregando o verdadeiro evangelho ou não, então a medida é a vida dos cristãos. Deixa-me colocar de outra forma. Se você deseja saber se a igreja está verdadeiramente pregando o evangelho eterno, então primeiro, a verdadeira medida é então a vida da nação. is the light of Por quê? A igreja é a luz da nação. yeah, that is Ai, ai, ai. Isto é sério agora.
Ele está dizendo que quando você olha para os cristãos do dia presente, onde eles são nascidos de novo no domingo, estão vindo com roupas longas, pelo menos cobrindo até o joelho. Não estou falando daqueles com roupas apertadas e mini saias. Ai. Mas você sabe o que? Aqueles que vêm com vestidos longos, roupas longas no domingo, eles estão apertando a roupa. Então você nota que realmente há um problema, há uma doença na igreja. Eles apertam as suas roupas para que possam ver a sua anatomia. E o propósito é para que você cobice ela. Isto é sério. Na casa de Yahweh se tornou agora um covil de ladrões. E o pastor não pode tocar nisso, não pode repreender isso. Ai. Não, esse é um advogado, não toque, você não pode, é um doutor. Foi ele que trouxe essas cadeiras. Ai! Isto é sério, muito sério, Isto é muito, muito sério. Isto significa que há uma queda no púlpito. Nesta era, eles mudaram o púlpito, substituíram o púlpito de Yahweh com o púlpito moderno, estão pregando um evangelho moderno, um evangelho diferente que falta santidade, falta o temor de Deus. É por isso que quando você vem para a igreja, eu disse, arrependam-se, apartam-se do pecado, sejam santos. É inacreditável que eles começaram a sair da igreja diante dos seus olhos. Ai, vamos para outra igreja. Ai, vamos lá. Ai, eles começam a sair da igreja diante dos seus olhos. Por quê? Porque eles foram erguidos, criados em um evangelho, com um evangelho carnal e moderno, um evangelho doce à carne, doce. A Bíblia chama de que traz coceira aos ouvidos. Se eu pudesse ler 2 Timóteo 1 e 5, nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, permita-me ventilar, fluir nesta questão. Isto é sério. O próprio instrumento que Deus preparou para levar pessoas ao céu é aquele que foi desprezado. Ai, essa geração vai para o inferno, certo? A menos que se arrependam. Ele está dizendo, não pertence a ele mais, precisa ser substituído, não reparado, não colocar um band-aid, não tentar ressuscitá-lo ou reabilitá-lo, não! Ele está dizendo, vá e substitua-o. Substituição total. O desenho, a estrutura, até mesmo a altura é diferente e o propósito é diferente. Aleluia! E ele diz, versículo 7, Apocalipse 14, esse anjo disse em alta voz, temam a Deus. E número 2, glorifiquem-no. Ai. Olhem para isso agora. Quando ele olha para os pastores ministrando aqui, será que eles têm o temor a Deus? Quando ele diz, Deus falou com ele sobre o banco comercial, algo comercial, você tem 15 milhões lá e o Deus está dizendo para você trazer aqui. E no entanto ele pegou de um conselho. Quando o marido morreu, ele estava falando lá. E ele trouxe um falso profeta de Nigéria, de Uganda. E essa pessoa falou para ele, olha, essa pessoa tem esse tanto no banco. Então eles pretenderam que era uma profecia. Será que isto é o temor a Deus? Será que este é o evangelho que Deus deixou no Calvário? Por favor, pare de brincadeira. Isto é sério. Quando você vê a forma que os pastores estão abandonando suas esposas e pegando meninas jovens do time de adoração, será que isso é o temor a Deus?
The wives sometimes come to me and say, As esposas às vezes vêm a mim e dizem: por favor, o meu marido, meu esposo me abandonou com as crianças. Fale com ele. Será que este é o temor a Deus? Então Deus é justificado em totalmente substituir. Ele está dizendo que quando o evangelho de prosperidade, o evangelho que é horizontal, focando a igreja e a humanidade e uma geração horizontalmente na terra, na riqueza da terra, as coisas da terra, aquele evangelho vem daqui. Porém, o evangelho eterno vem do céu. Do céu. Jesus, ele é o homem espiritual que vem do alto. O diabo vem de onde? Do abismo. Ai. Então você me diz, e ele está dizendo que quando ele está pregando, eles deixam as ovelhas passarem fome. Ai, quando você os vê, eles nus na igreja, significa que eles não foram bem cuidados, ninguém se importa com eles. E vocês nesse ministério tomem muito cuidado. Se você ainda tem problemas, você pode dizer quando alguém ainda está com problemas. Você pode ver que a pessoa se veste em santidade, mas ela quer se mostrar um pouco. Ela está tentando dançar de forma santa, mas ainda adicionando suas próprias coisas. Em outras palavras, ela está em argumento com o Senhor. E esta é a mentira do diabo, porque ontem nós vimos o perigo do lago de fogo. Não deixe o diabo te seduzir. Ele não quer o seu bem. Não. Ele é chamado de dragão, ele quer te arrastar para o lago de fogo. Então, eu preciso passar por isso. Ele está dizendo aqui que o primeiro componente que precisa ser entregue é o temor a Deus. Número 2, que os cristãos naquela igreja onde o evangelho eterno está sendo pregado, o evangelho eterno. Número 2, ele faz o quê? Que eles deem glória a Deus com suas vidas. Meu Senhor, quando você está... Você sabe que agora quando você vem na cidade, você aparece... O pastor está vindo, Traz aquela roupa, eu preciso me cobrir porque o pastor está me vindo. Ai, que tipo de evangelho é esse? Só pode ser do diabo. Eles são nascidos de novo no domingo. Mas até esse nascer de novo no domingo está apertado aqui, as roupas aqui e ali. Não! Nós queremos entrar no reino de Deus, estamos cansados de HIV, de doença, estamos cansados de tudo, nós queremos entrar no reino de Deus, nós queremos entrar lá em cima. Nós estamos cansados, nós somos mais sábios, somos sábios. Nós queremos o reino de Deus, nada mais, nada menos. Não brinque conosco. Que é a moda de Milão, a moda de Paris, que te faz sexy. Não. Eu jogo isso longe e coloco fogo nele. Você não pode. Chega um ponto de precisamos riscar uma linha e dizer, não. Eu vou voltar ao Senhor agora. Ai, vocês podem se sentar um pouco. Ele está dizendo que a primeira coisa que ele entrega, eu estou correndo, o temor a Deus. Esse é o que está faltando. Número 2, dar glória a Deus com suas vidas. Os cristãos hoje são os mais corruptos em um escritório. Os cristãos hoje, os contadores, você é solicitado para construir uma estrada, uma casa. Ele vai construir 2 casas. Você corta, faz alguma coisa. Os cristãos são chamados de... Eles até mesmo têm nomes de cristãos. João, Pedro, são contadores, engenheiros, são os mais corruptos, os cristãos.
Será que isso é dar glória a Deus com suas vidas? Mesmo se ninguém te descubra, mas você me diz algo. E quanto ao Senhor, será que ele é cego? Ai, 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 ai. A eternidade chegando. Preciso correr por conta do tempo. Então ele está dizendo, o temor a Deus, dando glória ao Senhor com suas vidas. Por quê? Pois a hora do juízo dele chegou. Ele está dizendo que quando o evangelho eterno é pregado, precisas pregar o evangelho para dar glória ao Senhor com suas vidas. Número 3, que quando o evangelho eterno é pregado pelo pastor no púlpito, precisa ensinar os cristãos uma coisa, que Deus julga o pecado. Dama hukumu dami, achanana dami. E Deus julga o pecado. Mas ele julgou o pecado antes, ele julgou. Hoje ele vai julgar novamente. Que ele julgou o pecado durante os dias de Noé e ele vai julgar o pecado novamente. Que ele julgou o pecado na Torre de Babel, Gênesis 11, ele vai julgar novamente. Que ele julgou o pecado em Sodoma e Gomorra e ele vai julgar novamente. Que ele julgou o pecado no Egito e ele vai julgar novamente. Ele julgou Judá. Ele julgou, sim, quando julgou eles na Síria, quando os babilônios o tomou, ele julgou novamente. Quando Jesus foi para a cruz, aquilo foi o juízo de Deus contra o pecado. Então o evangelho eterno, quando você o prega, fica claro para os cristãos que Deus julga o pecado. Deus julga o pecado. Ele julgou o pecado na cruz. Ele vai julgar novamente durante a tribulação. E nesta geração ele nos enviou para julgar o pecado. Se você ver o México agora, primeiro coloca a profecia. Vamos ouvir o que eu disse antes em Menengai, quando eu disse que o terremoto viria atingi-los especificamente em Menengai. Quando eu falei de Menengai, depois de ir para o terremoto, ele me mostrou um tremendo terremoto que vai atingir México, atingir a Igreja Católica por conta da perversão, adoração a Satanás. Não, coloque a profecia inteira. Onde eu disse a eles, me deu uma razão pela qual eu não julgaria vocês. O Senhor me deu autoridade total para julgar. Eu até mencionei a cidade em particular chamada de Puebla. O juízo de Deus está vindo ao vosso caminho. Vocês fizeram o Senhor ficar muito zangado, irado com vocês agora. Arrependam-se em Cristo Jesus, ou então vocês saberão que o Deus Todo-Poderoso falou. E agora eu te pergunto, me dê uma razão pela qual não deveria julgá-los. Me dê uma razão. E ele os esmagou, e não havia nenhum lugar para se esconder. Eu até mesmo disse, a Catedral de Puebla. Ai, aquela catedral. Eu vi, eu até havia ido lá atrás daquele lugar. Eu sabia que haveria adoração ao diabo, sacrifícios humanos por trás. Eu fui a eles muitas vezes, eu costumava ir a eles.
And I told the earthquake to E eu, strike the e cathedrals, eu Catholic comandei churches. o terremoto para atingir, golpear as igrejas católicas onde os idólatras estavam. Os franciscanos, os abortos colocavam corpos mortos de bispos e as pessoas iam beijar os copos de vidro e eles adoravam a Santa Muerte, o próprio diabo. Nesta era, alguém aparece que está trazendo o juízo de Deus, o coronavírus e tudo mais. Eu copiei o Chile, eu fui lá e disse para eles, porque eu vim aqui, agora um sério terremoto precisa acontecer aqui. O som dos meus pés. Por conta disso deve haver um terremoto severo aqui. E foi inacreditável. Nesta era, você e eu sabemos que Deus julga o pecado. E Ele está dizendo que precisa ensinar a eles que Deus julga o pecado. Fique longe do pecado, não brinque com o pecado. Será que vocês me ouviram ou não? Será que parece que eu estou brincando com vocês? Não ouvi direito. Vocês precisam se arrepender. Nesta era, dois apareceram em um, duplicados, e eles estão julgando as nações inacreditavelmente. Enterrando nações. Eles estão tentando se desenterrar debaixo do solo. Olha o que eu fiz na Palestina. Enterrando eles. Eles estão tentando se desenterrar com as mãos. Por favor. Jesus julga o pecado. Deixe-me terminar. Nós vamos voltar a isso mais tarde. Porém, o Evangelho eterno está sendo pregado. E a primeira coisa que o Evangelho precisa entregar é o fato de que vocês precisam temer a Deus. Mas por quê? Temer a Ele é porque Ele é o Criador número 1. E também dar a posição a Ele como Deus. Porém, nós vivemos em uma geração que destronou Deus e declarou independência dele. Por quê? Porque a igreja não pregou o Evangelho eterno. Número 2, o temor a Deus, dando glória a Deus com suas vidas. Depois disso ele diz, para fazer com que eles saibam que Deus julga o pecado e a hora está próxima. Você pode dizer que já começou. O Senhor fez com que vocês provassem um pouco disso que vai acontecer na grande tribulação, onde Ele vai julgar o pecado lá. Os terremotos, os gafanhotos, todas essas coisas aqui, para que vocês não possam cair lá. Número 4, para que a hora, o retorno do Messias está próximo. É isso que Ele está dizendo lá, o juízo está próximo. Aleluia. E ele está dizendo que adorem Ele, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual é o significado disso? Que está o universo, os céus, a terra, debaixo da terra, os oceanos, toda a criação. Ele está dizendo que o único Deus digno de adoração é chamado de Jeová, porque somente Ele criou. Senhor Yahweh, toda a criação. Satanás é apenas uma criação. Por favor, você pode chutá-lo porque ele é apenas uma criação. Deixá-lo de lado porque ele é apenas uma criação. Mas Deus, Ele é o dono da criação. Número 2, Ele é o único capaz de criar a nova criação. Nascer de novo e receber Jesus e entrar no céu. Tem mesmo a nova criação, a criação física e a nova criação, segundo Coríntios capítulo 5, a nova criação. E então, em resumo, para que possamos continuar amanhã, antes que essas pessoas partem, apenas em resumo, deixe-me correr eles em um momento.
fazer isso em apenas um pequeno momento. Ele diz que o Evangelho Eterno é chamado de Evangelho Eterno porque está em sua pureza original. Isso é número 1. Em sua pureza original. O Evangelho Eterno é chamado de o Evangelho Eterno porque está em sua graça máxima, uninterrompida. Número 3, o Evangelho Eterno é chamado de Evangelho Eterno porque ele entrega a mais alta justiça intacta, a justificação completa, e tem grande eficácia e capacidade para entregar reconciliação eterna. Meu Senhor, ele diz, é chamado de Evangelho Eterno porque tem a maior eficácia para perdoar o pecado. É interferido. Não é misturado com o dinheiro, com a imoralidade. Não, é puro de Deus. Inalterado. Aleluia! Todos agora estão entrando no céu. O Evangelho Eterno é eterno. Por quê? Porque ele diz que tem a salvação eterna e ele entrega isso. Aleluia! Ele entrega salvação eterna. Tem o poder do sangue de Jesus intocável. Ah, sim. Tem o poder do sangue de Jesus intocável, interferido. Meu Senhor, eu amo este Evangelho. O Evangelho Eterno é chamado de Evangelho Eterno por quê? Porque o seu conteúdo e substância tem poder. O seu poder, lembra-se que eu mencionei o temor a Deus, da glória ao Senhor, se apartar do pecado, tudo isso, e aquele poder foi estabelecido antes até mesmo de toda a criação na eternidade. Por isso que ele é chamado de eterno. Ah, sim, por isso que é chamado de Evangelho Eterno. Porque ele é antes da criação. Ou seja, foi estabelecido por Deus antes. Chamado de Evangelho Eterno por quê? Porque foi estabelecido, estava escondido em Deus. Ele o criou e ele aguardou. Porque nada toma Deus por surpresa. Ele sabe tudo antes dele criar. O Evangelho Eterno é chamado de eterno porque é um evangelho ancião que foi pregado nos dias antigos. É o que Deus pregou a Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde ele disse: no começo Deus criou. Este é o Evangelho Eterno, que somente Deus cria. E quando Adão caiu e o Senhor veio para ele, Gênesis 3, versículo 8, Adão, onde está você? O Senhor agora tentando alcançar os seus filhos, indo de encontro aos seus filhos caídos. Isto é sério. Não pode fazer isso. Misturá-lo com imoralidade, homossexualismo e prostituição. Não, este tem poder à eternidade. Meu Senhor, ele é intacto. E é por isso que precisa ser substituído pelo que está na igreja agora. E quantos de vocês querem substituí-lo? Nós vamos derrubá-lo e trazer o Evangelho Eterno somente. O Evangelho Eterno foi ordenado, comissionado desde a criação, por isso que ele é eterno. Não é a criação de um homem que só recentemente foi criado. Não, de forma nenhuma. O Evangelho Eterno foi revelado nos dias antigos. O Evangelho Eterno é eterno porque ele tem a maior verdade de Deus mantido nele. Ninguém pode tocá-lo. E se você vai guardar aquela verdade original, e tudo mantido lá em cima. O anjo pegou de lá de cima. Aleluia. E o anjo não chamou: ei, professor de teologia, eu quero trazer esse evangelho lá embaixo. Você pode traduzir para mim usando humanísticas? Para que as pessoas possam entender. De forma nenhuma.
Não há nenhum envolvimento humano. É eterno porque nenhum humano é envolvido. Ele é divino. Aleluia! Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. The eternal gospel O Evangelho eterno é eterno porque aligned to the truth. está alinhado com a verdade de Deus. It is called eternal. Ele é chamado de eterno Immutable. porque é imutável. Unchangeable mutation. Imutável, imutável, imutável. Não pode ser mudável. Ai, 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 eu amo este evangelho. We're gonna preach that gospel. Nós vamos pregar este evangelho. It's eternal Não é? because it is not Ele é o evangelho eterno porque não é vulnerável ao modernismo. Aleluia! Wacha kuwakele. The eternal gospel is called O evangelho eterno é chamado de eterno porque unchangeable. ele é imutável. Ele é invulnerável à opinião humana. Aleluia! Não pode ser mudado pela opinião humana. Oh, teologia, o liberalismo. Ah, agora nós precisamos mudar um pouquinho. Não, 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 de forma nenhuma. Onde a teologia aceita o homossexualismo. Ai, teologia liberal dizendo para as pessoas: não, 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 há liberdade para aqueles que são nascidos de novo. Então as pessoas vêm para a igreja nuas e ninguém está repreendendo eles pensando que estão amando eles. Eles vão acabar no lago de fogo. Se você ama seus filhos e suas filhas, você vai dizer a eles a verdade. A verdade. You don't just keep Você não simplesmente mantenha quietos. Ah, não, 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 eu posso forçar muito a barra e ele ir para uma outra igreja e dar uma oferta grande para eles, me reportar aos noticiários. Ai, 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 precisamos trazer o evangelho eterno para que a igreja possa ser ganha. Muslims are waiting for power. They are standing. Os muçulmanos estão aguardando o poder. Eles têm HIV, eles têm os seus aleijados, mas aqui estão sendo curados. Apenas alguns dias atrás, um novo coração foi criado no Brasil, em um país top, top, top. Was it in Lorena? Em Lorena, no Brasil. Lorena, São Paulo, no serviço de cura. Tremendo. It is eternal gospel. E ele disse, ele é o evangelho eterno, By God the Father que foi- himself, meaning you are not going to change it. You will not que foi change it. que ele é de Deus Pai no céu. Você não vai mudá-lo, você não pode. How will you reach there and change it? Como que você vai chegar lá e mudá-lo? Portanto, Clearly, the reason God isso traz claramente a razão pela qual ele precisa substituir o púlpito. Porque se é imutável, ou você prega o evangelho eterno, ou você está pregando um outro evangelho. that is not my gospel. Por isso que ele está dizendo, não é meu púlpito, porque não é meu evangelho. Aleluia! It's called eternal. É chamado de eterno porque o seu poder, sua potência e eficácia, Power, potency, and poder e eficácia mankind is enormous and para a redenção da humanidade é enorme. Aleluia! deliver 8 billion. Vai libertar 8 bilhões de pessoas para o reino de Deus. 8 bilhões todos. Pode. Tem espaço suficiente no céu. Deus, ele é tão poderoso, mesmo se faltar lugar, ele pode aumentar o espaço com apenas uma palavra. Você pode imaginar, Sin, how stunning the earth looks like before sin came. antes do pecado entrar na terra, como poderosa era. Forests, you know, Com florestas e oceanos, e a forma que você vivia e tudo, a natureza astonizante, as estrelas, e ele levou apenas 6 dias para criar, mas agora tem sido mais de 2000 anos. Você pode imaginar quão astonizante vai ser lá em cima. Ah, sim, Deus não é brincadeira. Ele não está ocupado brincando aqui. Você não pode dizer que você vive em Houston, Texas, e você ama lá, e aquele lugar é o céu para você. De forma nenhuma, este não é o seu céu. there's a real heaven. Há um céu real, de verdade. This earth he built in 6 days and it's Essa terra foi construída por 6 dias, mas está toda intoxicada, danificada pelo pecado. the toxins
A toxicidade do pecado destruiu ela. Você pode imaginar a Nova Jerusalém, onde não há dor, não há hospital, não há cirurgia, não há suicídio, não há ladrões, não há ossos de armas. Você pode adorar o Senhor com novo coração, sem doença, sem cansaço, apenas adoração e glória. Você pode imaginar isso? Uma vida perfeita, feita, fabricada para você. Mas quando você olha aqui, uma pessoa tentando roubar o seu telefone e o terrorista tentando te abater com um pedaço de ferro na cabeça. Então você pode dizer que aqui é muito mal, certo? Então é chamado de Evangelho Eterno porque tem aquele poder, tem poder tremendo para trazer alegria eterna, gozo eterno, que você não consegue mesurar. Você não quer outra coisa, você simplesmente ama o Senhor. Ama o Senhor, certo? Por que as pessoas estão brincando de brincadeira com o Evangelho Eterno do Senhor? É este o problema, não é? Porque ele diz que é o Evangelho Eterno, e mais tarde, quando passarmos por isso amanhã, eu estou correndo agora para aqueles que estão tendo que voltar para a Itália, Houston, Texas, Então eu estou correndo por conta de vocês. Então ele é chamado de Evangelho Eterno porque é aquele que o Senhor entregou na cruz e foi projetado antes da criação. Isto é sério. É a restauração da adoração que o Senhor está falando aqui nesta visão, mencionando. Ele está dizendo que agora o altar precisa ser, a restauração do altar precisa ser feita porque o juiz está vindo e que hoje a igreja deste dia é moderna. E eles estão pregando um outro evangelho que se encaixa com os seus sentimentos, seus sentidos, sua alegria carne. E o Senhor está dizendo que precisa ser mudado. É o evangelho do próprio Deus Pai, ele vem do céu e é pregado a toda a terra conhecida. E chama as pessoas dessa geração, desta era, para temer a Deus, dar glória a Ele, dar honra a Ele. O evangelho eterno é chamado de eterno porque ele nunca muda, nós vimos isso. E esta geração permitiu que o diabo viesse e torcesse o evangelho, o diabo mudar. Eles aceitaram a mudança do diabo dentro do evangelho. Aleluia. E o Senhor está dizendo que esta geração agora precisa se arrepender. Nós vamos ver isso amanhã. O evangelho original e eterno, ele é da arca. Apocalipse 11, versículo 19. Lembra-se que eu dei a visão? Aleluia. Versículo 19. Então foi aberto o templo de Deus nos céus e ali foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos. Vocês entendem a visão que o Senhor me deu? Relâmpagos atingindo, vozes e trovões e um terremoto. Lembre-se que eu tenho estado por todo o mundo pregando isso, o terremoto que acontece e uma chuva, um temporal, chuva de granizo severa. É daí que o evangelho sai, de onde ele está. E ele está dizendo para aqueles, ele está dizendo o seguinte, que quando o primeiro anjo, amanhã nós vamos falar sobre o segundo e terceiro anjo. Ele está dizendo que quando o primeiro anjo proclama o evangelho eterno, é melhor você ouvir e aceitá-lo, recebê-lo. Porque o mundo todo será dividido entre dois, baseado no fato de você receber o evangelho eterno proclamado pelo primeiro anjo ou não. Aqueles que aceitam o evangelho eterno, Deus
And those who reject eles têm um selo de Deus, mas aqueles que rejeitam o evangelho eterno, Christ, Satanás e o anticristo mark on them coloca sua marca neles. two different destinations. Ai, dois destinos diferentes. Nós continuamos amanhã. Muito obrigado. Hallelujah. O Senhor abençoe vocês. Aleluia. Cristo vem. Él murió por ti. Ele morreu por Él vocês. viene con mucha gloria, Ele vem com muita glória. con su poder E también. também com seu poder. Um grande poder. Também com seu juízo. Jesus is coming. Jesus está vindo. And the Lord is Ele está coming with his vindo. judgment also. E Ele está vindo com o seu juízo também. A parte da sua glória e poder, com juízo também. Que poderoso. Everybody on your feet. Todos em seus pés, fiquem de pé. Jesus is Lord, I tell you. Jesus é o Senhor, eu digo a vocês, muito poderoso. Todos que queiram receber o Jesus, sintonizados, a cruz das nações, oceanos e ilhas, repitam isso nas suas línguas respectivas, dizendo: poderoso Senhor Jesus, eu ouvi o Evangelho eterno. My heart longs for Meu coração deseja o Evangelho eterno. Please establish Por favor, estabeleça o Evangelho eterno em meu coração. Lord, I repent Senhor, of eu all me my arrependo sins. de todos os meus The pecados sin of apostasy. e também do pecado da apostasia, e eu peço que você estabeleça a verdade em meu coração. Senhor, cria um desejo em mim, um anseio em mim pela eternidade, pelo reino de Deus. Eu te recebi, Senhor Jesus. Jesus, As my Lord, nesta noite, como meu Senhor e Salvador abençoado, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Aleluia. Aleluia. Toda Rabba, toda Avarim, Muito obrigado. Hashem. Thank you. See you tomorrow. Muito obrigado. Eu vejo vocês amanhã. We'll see you tomorrow. Eu vejo vocês amanhã. Thank you. Just wait. Those who don't have transport vehicles. Muito obrigado.